Aleluia, Jesus. Lucas, no capítulo 16, versículo 19. É uma passagem muito conhecida de todos, porém é uma palavra pouco ministrada em cima dos altares. Mas eu louvo a Deus e o glorifico, porque desse altar tem saído a palavra do Senhor. Todos que sobem aqui para ministrar, para fazer a abertura do culto, para louvar, entendeu essa responsabilidade e esse compromisso de ministrar o Evangelho de Jesus Cristo. Lucas capítulo 16, versículo 19, todos acharam? Quem não achou, eu espero, para que a gente possa fazermos juntos a leitura dessa palavra, em nome de Jesus. O Senhor é bom, a todo tempo Ele é bom, Ele trabalha em meio aos louvores, Ele trabalha em meio ao seu povo, aqueles que têm verdadeiramente os seus corações quebrantados diante da tua poderosa e misericordiosa presença. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, nos diz assim, a palavra do Senhor. É uma parábola ou não? Alguns estudiosos dizem que é e outros dizem que há controvérsias. Mas vamos ficar com a maioria, é uma parábola. O rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado de lá para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor Jesus, eis-nos aqui diante da Tua palavra, Pai. Assim como a Tua filha amada Lili ministrou na minha vida e sobre a vida da Tua igreja, que a Tua palavra venha como uma espada nessa noite, ó Deus.
Venha nos desnudar, Senhor. Venha abrir todo o nosso entendimento, que todo o comichão dos nossos ouvidos, que toda incapacidade de Te ouvir, de Te compreender nessa noite já foi denunciada, Pai. E nós cremos, ó Deus, que os Teus anjos já estão neste ambiente, agindo, operando, trabalhando em favor de cada alma que aqui está, Senhor. Que nada venha nos impedir nessa noite, Pai, de ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para revelar a nós. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, como um vaso nas Tuas mãos, Senhor. Eu Te dou total liberdade, Pai, para que o Senhor possa fluir através da minha vida, Senhor. Me usa para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que eu diminua, Senhor, para que o Senhor cresça. Porque eu de mim mesma, Pai, não tenho nada para oferecer, Senhor, mas eu tenho tudo, porque o Senhor é o meu pastor, e o Senhor habita, o Senhor vive, o Senhor reina em mim, e é o Senhor que vai falar nessa noite, ó Deus. Eu Te louvo, Espírito Santo, eu Te glorifico, eu Te exalto, eu Te bendigo. Muito obrigado por estar conosco e nos ministrar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Para iniciarmos, eu quero deixar uma pequena reflexão, para que até o término dessa palavra, vocês pensem um pouco sobre essa reflexão. O tema da ministração dessa noite é: ainda dá tempo, arrependei-vos. A reflexão é a seguinte: imagina que você comprou uma passagem, está indo rumo ou ao aeroporto ou à rodoviária, porém por algum motivo que só você sabe, você se atrasou. E você chega no aeroporto ou na rodoviária, seja qual for o seu destino, ao guichê onde é emitido o bilhete de embarque, e você chega ali ofegante, cansado, porque você está atrasado. Então, naquele momento, o que nós desejamos ouvir do atendente que está do outro lado do balcão? Fique em paz, dá tempo de você embarcar, ou infelizmente você perdeu o voo, ou você perdeu o avião, ou você perdeu o ônibus. Não dá mais tempo para você embarcar. Não há mais nada que eu possa fazer, a não ser você se conformar, assumir o seu prejuízo e de repente comprar um novo bilhete, uma nova passagem e esperar ou o próximo ônibus ou o próximo embarque. Porém agora não há mais nada a ser feito. Qual seria o nosso pensamento neste momento? Nós iríamos sentar frustrados e tentar lembrar como foi o nosso dia, o que nós fazemos naquelas últimas horas que nos fez atrasarmos, não prestarmos atenção no horário do embarque, no horário que nós tínhamos que estar no aeroporto ou na rodoviária para tomar o nosso transporte, para ir rumo ao nosso destino, e por isso nós atrasamos. Então eu gostaria que você, em nome de Jesus, ficasse com essa reflexão dentro do teu coração e refletisse: o que está atrasando você de se arrepender e se entregar verdadeiramente aos pés do Senhor? Porque, como eu disse, ainda dá tempo. Ainda nós temos tempo. Nessas últimas ministrações que eu venho fazendo, eu não sei se vocês têm observado, mas eu falei bastante de céu. Eu falei bastante de reino, de glória, do trono celestial, como é o trono do Senhor. Nós falamos também dos anciãos, dos querubins, dos serafins, de toda a criação que adora ao Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos dois. Porém, eu sei que é uma palavra que muitos não gostam e que muitos altares também não gostam de ministrar: inferno. Ele é real, ele existe, ele é verdadeiro, e se nós não nos arrependermos enquanto ainda há tempo, vai para lá sim. Vai para lá sim. Deus não criou o inferno para os seus filhos, jamais. O inferno, ele foi criado para Satanás e os seus demônios. O que Deus criou para a sua criação, que somos nós, os seus filhos, foi o paraíso, foi o céu.
E assim como Deus, Ele habita no céu, no paraíso, hoje o nosso arqui-inimigo, que é Satanás, ele também habita no inferno. Aí Jesus, depois de ele contar a parábola da ovelha perdida, do filho pródigo, qual foi a outra? Da dracma perdida. Depois de Jesus dar uma boa exortada ali nos escribas, nos fariseus, ele então entra com uma nova parábola. A do rico, que ele não fez questão nenhuma de revelar o nome, e do pobre, que era Lázaro. Jesus estava ensinando para aquele povo, naquele tempo, naquele momento, a diferença de quem vive riqueza na terra e de quem vive uma vida humilde, simples, mas que vive com o coração totalmente derramado no altar do Senhor. Porque não é as nossas riquezas, não são os nossos bens materiais, carro do ano, casa boa, roupa chique, bolsa da moda, sapatos importados, perfumes importados. Não é isso que diz que Deus nos ama e que nos abençoa. Não é o que nós temos, mas é o que nós somos. E Jesus ali, ele tenta explicar para aqueles escribas e para aqueles fariseus, contando esta palavra, né? E nós podemos perceber que existem dois reinos, céu e inferno, e existem também dois senhores, Jesus e Satanás, Deus e Mamon, que era o senhor deste homem rico. E Jesus, ele conta que havia um homem muito rico. Ele se vestia de púrpura. Sabe como que era extraído a púrpura? De um molusco muito raro que vivia nas profundezas do mar. Então, para alguém ter uma roupa feita com a matéria daquele molusco, tinha que ser uma pessoa muito abastada financeiramente, uma pessoa muito rica. E Jesus fala, ele vivia regalado de riquezas, de comida, de fartura. Além da púrpura, por baixo daquela vestimenta, daquela capa, era linho fino que ele se vestia. Então Jesus mostra que era um homem absurdamente milionário. Era um homem muito, muito, muito rico para aquele tempo. E Jesus, ele fala que havia ali em volta daquele homem um pobre com o nome de Lázaro, que ele era doente. E de tão doente que ele era, os cães, os cachorros vinham lamber as feridas dele. E aquele homem vivia ali à porta daquele homem rico, Lázaro, vivia à porta do homem rico, esperando o lixo que saía de dentro da casa do homem rico. Aí quando o lixo, os restos que eram jogados para fora, para os animais, para os cachorros comerem, Lázaro ia lá, todo moribundo, todo machucado, todo fedido, e se alimentava do resto, se alimentava do lixo. E então acontece algo inusitado. Jesus, ele fala, Lázaro morre, e quem veio buscar Lázaro? Os anjos do Senhor. E no mesmo período, quem morre? O rico. E Jesus, ele fala, ele foi lançado no inferno. E Lázaro se encontrava, em algumas traduções fala, nos seios de Abraão, ou nos braços de Abraão. E ali Jesus, ele fala que aquele homem rico, ele só se preocupava com as coisas desse mundo. Aquele homem rico, como nós vimos no diálogo dele com Jesus, nós percebemos que era um homem avarento, egoísta e que não se preocupava com a família. Não adianta, amados, você lutar se o Senhor não estiver com você. Em vão é a sua luta. Não adianta você querer juntar coisas que Jesus fala, que o homem pode te roubar, que a ferrugem pode destruir,
e que a traça pode corroer. Não adianta nós queremos ajuntar, não que a gente não tenha que trabalhar, misericórdia, porque Jesus, ele disse para Adão: do suor do teu rosto viverá. Então o suor é labor, é trabalho, precisamos trabalhar, mas precisamos ter disciplina, precisamos saber separar as coisas, porque nós temos que ter tempo para Deus, nós temos que ter tempo de qualidade para a nossa família. Nós precisamos primeiramente nos dedicar à nossa família, ao nosso trabalho, que é o sustento e as coisas da casa do Senhor. Mas Deus, ele está acima de todas essas coisas. Ele vem em primeiro lugar em todas essas coisas. Então Jesus estava mostrando para aqueles homens, ele tinha tudo e na verdade ele não tinha nada. Me lembrei de uma canção. Quando eu era pequena, que eu gostava de ir na escola bíblica infantil da Assembleia de Deus, minha avó me trocava, fazia trancinha, lá em Minas isso, e me mandava para o catecismo. Só que eu não gostava de ir para o catecismo. Eu gostava de ir para a escola dominical com os meus primos na Assembleia de Deus. E eu ia escondido para a escola dominical com eles, e minha avó achava que eu estava indo para o catecismo. E lá na escola dominical eu gostava, porque eles tinham muitas canções, diferente do catecismo. No catecismo era toda uma liturgia de ler, de ensinar, de falar. E lá não, lá eles ensinavam louvando. E tinha um louvorzinho, aliás, tem vários que eu não me esqueço, que diz assim, muitas vezes me perguntam por que eu sou tão feliz, porque vivo só cantando, sempre, sempre a sorrir. Eu respondo com alegria, é Jesus que habita em mim. Sou filha de um Deus vivo que sempre cuida de mim. Sou muito rica, sou milionária, eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tem um palácio para mim. Era exatamente isso. O rico era muito rico, era milionário neste mundo, nessa terra, neste mundo que jaz do maligno. Porém Lázaro, ele era muito rico, e ele fala, aqui no mundo eu não tenho nada, mas lá no céu eu tenho um palácio para mim. Assim vivia esses dois aqui neste mundo. E no diálogo que Jesus começa a falar nessa parábola, nós percebemos que o rico, de onde ele estava, ele pôde ver aonde Lázaro estava. Ele primeiro avista Abraão e ele fala assim, pai Abraão, mande que Lázaro molhe alguma coisa para colocar nos meus lábios, porque aonde eu estou tem um calor insuportável. E aí Lázaro responde assim para ele, filho, quem está aqui não pode vir para cá, e quem está do seu lado não pode vir para o meu. Por quê? Porque há um abismo. É como se eu estivesse aqui e quisesse ir para lá e não pudesse ir, porque tem um abismo. Eu precisaria de uma ponte, de algo para sobrepor, para que eu conseguisse atravessar. E então Abraão fala, não tem como eu mandar que ele vai até você. É impossível, porque nem quem está de cá vai para lá, e nem quem está de lá pode vir para cá. E ele insiste, então pai Abraão, peça que ele vá até minha casa e fala para os meus irmãos, porque eu tenho 5, arrependem-se, para que vocês não venham para esse lugar. E Abraão volta a falar com ele, filho, quem está morto não pode voltar para lá para falar com mais ninguém. Quem morreu, morreu. Quem se foi, não pode mais voltar para falar com quem está vivo na terra. E ele continua, mas se alguém que está morto
voltar para a terra, porque a gente sabe que morreu, e se voltar para a terra, quem está na terra vivo vai acreditar, porque é alguém que morreu e voltou para falar. Então manda ele ir falar, porque os meus irmãos vão acreditar. Ele morreu, voltou de onde ele estava, para me dizer, se arrependam, porque o inferno, seu irmão está lá nele. E se vocês não se arrependerem agora, vocês vão estar lá também. E Abraão volta a dizer para ele, meu filho, eles têm Moisés e os profetas, que estão anunciando a palavra, que estão anunciando o evangelho. Se eles não conseguem ouvir Moisés e os profetas, tampouco ouvirão alguém que vem do outro mundo. O que Jesus está nos dizendo, eu sou profeta na vida de vocês, a Lili é profeta, a pastora, ele, o William, a Sueli, todos nós somos profetas de Deus. A nossa missão, nosso dever, a nossa incumbência é anunciar o evangelho, é falar do evangelho, é anunciar que o céu é real, que o inferno é real, que Deus existe, que o inferno também existe, e que se nós não nos arrependemos enquanto há tempo, enquanto o Senhor está dizendo, eu estou batendo a porta esperando que você abra, para que eu possa entrar na sua vida, na sua casa, que é o seu coração, e fazer morada eternamente. Se você não ouviu os profetas em vida, você não vai conseguir ouvir mais depois de morto, porque o negócio é agora, o negócio é aqui, não é depois que a gente morre. Depois que a gente morre, acabou, não tem mais nada que possa se fazer. Depois que a gente fecha os olhos e Deus vem e faz assim, ó, porque quando ele soprou Abraão, ele deu sopro de vida, e quando ele vier nos buscar, ó, ele suga para ele de volta o fôlego de vida. A partir desse momento, ou os anjos vêm te buscar, ou os demônios vêm nos buscar para nos lançar no inferno. Então a nossa escolha é agora, a nossa escolha é hoje. Não dá mais para nós ficarmos pensando, brincando ou lutando por coisas que vai ficar aqui neste mundo, porque deste mundo, amados, male male, você vai levar para a cova a roupa do corpo e um sapato de defunto horrível, só isso, não tem mais nada que você leve. Se você tiver carro, fica. Se você tiver casa, fica. Se você tiver uma conta bancária abastada, fica. Se você deixou uma viúva, se ela estiver jovem, ela tem todo o direito de recomeçar a vida novamente com uma outra pessoa. Se você deixou um viúvo, ele tem todo o direito de recomeçar novamente a vida com uma outra pessoa. E você que foi? E aí, para onde você foi? Céu ou inferno? Pensam. Em nome de Jesus. E aqui também nós percebemos que antes de Jesus morrer pelos nossos pecados, os que morreram como servos do Senhor, menos Elias e Enoque, que esses dois nós sabemos que foram arrebatados vivos, e todos aqueles que morreram reconhecendo Deus como Senhor e como Salvador de suas vidas, todos esses que morreram desde Adão até Jesus, a cruz do Calvário, há uma pergunta para nós: aonde eles estavam? Alguém já se perguntou isso? Aonde eles estavam? Aonde que Moisés está? Aonde que Eliseu está? Aonde que Esther, Ruth, Maria, mãe de Jesus, Marta, Maria Madalena, Lázaro? Aonde eles estavam? Porque até Jesus subir a cruz do Calvário, Jesus viveu todo o Velho Testamento. Jesus viveu todo o período da lei. A graça só começou após a morte e ressurreição de Jesus. E aqui nós descobrimos que essas pessoas que morreram antes, elas estavam no seio de pai Abraão.
essas pessoas estavam descansando nos braços de amor de Abraão. Essas pessoas que morreram antes de Jesus ser crucificado e ressurreto, elas ainda não estavam no paraíso. Elas ainda não estavam no céu. E todos aqueles que morreram sem Jesus, antes de Jesus subir a cruz do madeiro, morrer e ressuscitar, eles estavam, e todos eles foram para o inferno, que é onde o diabo habita, que é onde é a casa de Satanás. No Antigo Testamento, Hades, em hebraico, é o mesmo que inferno. E no Novo Testamento, Seol, em grego, também é o mesmo que inferno. São duas palavras com conotações diferentes, mas que na verdade é o mesmo lugar, é a mesma coisa. Hades e Seol são inferno. E há uma crença em meio ao catolicismo que quando uma pessoa ela morre meia boca, vamos dizer assim, ela tem uma oportunidade, ela vai para o purgatório, e ela fica lá no purgatório, sendo melhorada, sendo tratada, aprendendo algumas coisas, e se ela passar em algumas provas no purgatório, aí sim ela vai para o céu e ela vai para o inferno. Só que isso é um mito, isso não é verdade, isso não existe. Não existe purgatório, não existe como antigamente que os padres cobravam indulgências das pessoas para comprar terreninho no céu, um pedacinho do lugar para morar no céu. Nós não compramos o céu com valores em espécie, nós adquirimos o céu é por força, é por determinação, é por vontade, é por entrega, é por renúncia, é por reconhecer e confessar Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E depois de Jesus, quando ele ainda estava na cruz, o primeiro que inaugurou o paraíso foi aquele ladrão que se arrependeu lá na cruz com nosso Senhor Jesus, e ele disse assim: quando entrares no teu paraíso, Jesus, lembra-te de mim. E Jesus responde assim para ele: te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E esse ladrão, ele inaugura então o paraíso, o céu de Deus, a morada de Deus com nosso Senhor Jesus. E depois que Jesus então, ele ressuscita, depois que ele é crucificado, que ele ressuscita e ele sobe aos céus, eu quero ler para vocês Salmos 24 ao 7, que diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Aí alguém pergunta, que são os anjos: quem é o Rei da Glória? E um outro responde: o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram, Senhor, portais, abram, Senhor, portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, amados, quando Jesus, Ele ressuscita, o que Jesus faz? Ele vai até o seio de Abraão, ele pega todos aqueles que estavam descansando nos seios de Abraão, e ele entra no céu com uma grande multidão. E quando eu li isso, eu fiquei imaginando hoje pela manhã, eu estudando essa palavra, que eu imaginando aquele ladrão arrependido entrando do lado de Jesus, para pisar primeiramente no paraíso, porque Jesus disse: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E atrás de Jesus vindo uma multidão, atrás de Jesus vindo Elias, Eliseu, Moisés,
Ruth, Noemi, Raquel, Sara, Lia, Rebeca, todos aqueles que serviam ao Senhor, todos aqueles que morreram confessando que Deus era o Senhor da vida deles, todos aqueles que não se prostraram para o Deus do Egito, para Faraó, para Mamon, para Baal, e Jesus entra com uma multidão para dentro do céu, para estrear finalmente o paraíso de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E pelo diálogo que nós vemos de Abraão e o rico, nós podemos perceber, amados, como muitas pessoas costumam dizer, que lá no céu ou no inferno, nós não vamos ter memória, nós não vamos falar, nós vamos ficar o tempo todo dormindo. E podemos perceber que nesse diálogo que Jesus tem com eles, nós temos consciência, sim. Nós vamos estar acordados, sim. Imagina morrer e acordar do outro lado, no inferno. O desespero que não vai ser. E se isso acontecer, não tem mais nada, absolutamente nada a se fazer do outro lado. Então o negócio conosco e com Deus é hoje, é agora. Nós não podemos mais ficarmos em cima do muro, porque quem está em cima do muro, se é de Deus ou se é do diabo, se é do céu ou se é do inferno, eu não sei para onde eu vou, eu não sei se eu estou salvo, eu não sei se Jesus me ama, eu não sei disso, eu não sei daquilo. Você está no muro, e quem está no muro já está condenado, porque essa convicção nós temos que ter. Ah, mas eu não sou boa o suficiente. Ninguém é bom, não tem um bom, um justo sequer aqui na terra. Ah, mas eu penso isso, eu faço aquilo outro, eu falo aquilo outro. Não é por nós, nunca foi sobre nós, é sobre aquilo que Jesus fez. Se nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo para tirar todo o pecado do mundo, nós confessarmos, reconhecermos e aceitarmos esse amor, esse sacrifício, esse preço que Ele pagou por nós, nós já estamos no céu. A diferença é que quando estiver no céu, uns terão galardões maiores, que são aqueles que fazem a obra, que ganham almas para o reino, e outros vão estar no céu, porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, mas vai estar no céu. Já é maravilhoso demais. Não importa se a tua coroa vai estar cheia de pedrinhas, pode ter uma ou pode ter nenhuma, mas o importante é estar lá. O mais importante é estarmos no céu com Ele. Aleluia, Jesus. Vai chegar um dia que aqueles que morreram sem Jesus serão julgados diante do grande tribunal branco, que nós já falamos aqui em outra ministração. E nós, aqueles que morreram com Cristo, vai estar nesse tribunal, porém nós vamos estar como testemunhas. Nós não vamos estar diante do grande tribunal para sermos julgados, porque aquele que confessou Jesus em vida não vai mais passar por julgamento. O Senhor Jesus, Ele vai dizer: bem-vindos, bendito dos meu Pai, se ponham à minha direita, minhas ovelhas. E aqueles que não têm Jesus, o Senhor Jesus, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para a minha esquerda, bodes, para a minha esquerda, escribas, fariseus, adúlteros, avarentos, idólatras, mentirosos, gananciosos, falsos, enganadores, para a minha esquerda. E nesse tempo, Deus, Ele vai lançar
essas pessoas no lago de fogo que arde e enxofre, juntamente com Satanás. E sabe qual é o nome desse lugar? Geena. Não é mais o inferno, porque até o inferno, vamos se dizer assim, era a fichinha. Eles ficaram no inferno esperando o grande julgamento. Eles ficaram no inferno esperando Jesus arrebatar a noiva, arrebatar a igreja, o Espírito Santo sair da terra. E Jesus então vai lançar essas pessoas no Geena, no lago de fogo, de enxofre, com Satanás e os seus demônios. E lá nesse lugar, irmãos, é lugar de choro e de ranger de dentes. Lá neste lugar, nem mais a face do pai Abraão vai ser visto, porque lá é a profundeza das profundezas das profundezas. É o mais profundo dos abismos. Não tem só um abismo que separa, são abismos, abismos, abismos e mais abismos. E a pessoa vai estar jogada lá dentro, ardendo, juntamente com Satanás e seus demônios. Amados, o inferno, ele não é ruim porque o diabo está lá. Ele não é ruim porque tem fogo. Ele não é ruim porque ele arde. Sabe por que ele é ruim? Porque o Espírito Santo não vai estar lá. Sabe por que o inferno vai ser ruim? Porque Deus não vai estar lá. Então, aonde Deus não está, nós, como seus filhos, não podemos também estar. O inferno vai ser ruim, porque Satanás, ele vai poder agir como ele sempre quis agir nas nossas vidas: roubar, matar, destruir e torturar. Pessoas que vão ser lançadas lá serão torturadas por ele. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Tem uma missionária, não sei se todos conhecem ela, uma missionária negra, alta, tem um cabelo bem curtinho, bem Joãozinho mesmo, mas uma mulher muito usada por Deus. E ela nasceu dentro do candomblé, como filha única, nasceu dentro do candomblé. A mãe tinha um terreiro, o pai ia para esse terreiro junto com a mãe e ela pequena. E na mesma rua que era a casa, tinha o terreiro de macumba deles e tinha também uma igreja evangélica. E ele bebia muito, bebia muito, bebia muito. Só que era um tipo de homem bêbado que chegava em casa, tomava banho, deitava e dormia. Ele não dava trabalho para a mulher, ele não perturbava a filha, não perturbava ninguém. Chegava de fogo, deitava, tomava banho e dormia. E quando acordava estava bom, levantava de manhã, ia trabalhar, ia exercer as funções dele lá no candomblé, com a mulher e com a filha. E quando a filha está com 10 anos de idade, ele diz assim: um dia ainda vou entrar naquela igreja de crente. Eu só quero ver o que aquele pastor está falando. Eu tenho uma curiosidade muito grande de sentar para ver se ele vai me deixar ficar sentado. Porque os dele, quando vêm no terreiro, incomoda. E aí então aquele homem bêbado, passando em frente da igreja, ele ouve algo da rua que o pastor estava ministrando, e bêbado, como era um bêbado comportado, ele entra, senta e assiste aquele culto. E quando ele está assistindo aquele culto, dentro dele começa a embrulhar, o estômago começa a revirar,
a barriga começa a doer, a cabeça começa a girar, e vai abrir o entendimento e vai entrando aquilo que o pastor está ministrando na alma, na mente, no coração, no espírito daquele homem. E por final, quando o pastor termina de ministrar aquela palavra, o pastor diz assim: Deus quer salvar uma alma nessa noite. Se você deseja morar no céu, estar com Jesus na eternidade, vem aqui na frente para que eu possa orar pela sua vida, porque Deus quer te salvar nessa noite. E ele diz que ele não sabe como ele foi, como que meio que empurrado, mas ele foi. E quando ele chegou ali em frente do altar, o pastor orou, ele aceitou Jesus e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele contou para a mulher e para a filha: eu acabei de aceitar Jesus. A mulher falou: você está besta? A gente tem um terreiro de macumba, de candomblé. O que você foi fazer na igreja de crente? Nós não podemos ir na igreja de crente. E se você continuar com essas ideias bestas, pode pegar a sua mala e ir para casa da sua irmã, porque aqui em casa eu não te quero mais. Se você decidir ser crente, pode ir embora. Aqui você não fica. Vai tomar um banho e vai dormir, que amanhã suas ideias vão ser outra. Ela tinha 10 anos, ela conta. Ele tomou banho, deitou e dormiu. Ela foi para o quarto dela dormir, a mãe deitou do lado do marido. O marido tinha que acordar de manhã para ir trabalhar, não acordou. E ela foi cutucar o marido para ele acordar. E o homem não acorda. O homem não acorda. O homem não acorda. Quando ela vira ele, ele estava morto. Uma alma para Deus tem muito valor. Não importa por onde você andou, não importa o que você fez, Deus salva no último segundo. Aquele homem teve um infarto fulminante dormindo. Só que antes, ele se acertou com Deus. Antes, ele se reconciliou com o Pai. Antes ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Para onde aquele homem foi? Direto para o céu. Porque no coração dele ele se arrependeu. Então às vezes a gente não entende por que Deus salva hoje e mata amanhã. Porque se continuar vivo se perde de novo. E numa dessas perdidinhas que você pode dar, ou eu posso dar, Satanás pode vir, nos levar para o inferno com ele. Então antes que isso aconteça, porque Deus sabe da nossa fraqueza e das artimanhas do diabo, ele toma de volta o fôlego de vida para ele. E essa menina, a mãe estava com câncer em fase terminal, e quando ela estava com 12 anos, a mãe morreu e ela ficou sozinha. A irmã do pai veio e levou ela para a casa dela para cuidar dela. Tinha 2 filhos, a tia, e um marido que com 12 anos estuprou ela, violentou ela. Só que a tia também tinha câncer como a mãe e também estava em fase terminal. E a tia disse para ela: se você for na polícia e entregar o meu marido, eu vou morrer de fome e seus primos também. Mas eu não acho justo o que ele fez com você. O que a gente faz? Ela falou: tia, eu tenho casa, mas você é uma criança, você só tem 12 anos, mas eu ainda tenho uma casa, vou voltar para minha casa, e a senhora me ajuda como puder, tia. A tia, enquanto pôde, levava comida, pagava água, pagava luz e dava roupa. A tia morre, com 14 anos, sem a tia, sem trabalho, ela começa a se prostituir. E quando ela começa a se prostituir, ela conhece o pior traficante que tinha naquela região. E ela se envolve com esse traficante. Ela começa a se relacionar com esse traficante. Ela engravida desse traficante. Ele faz um aborto nela. Ela tira essa criança. Só que lá na igreja que o pastor pregou para o pai dela, ela tinha uma amiga que tinha a mesma idade que ela. E essa amiga sempre chamando ela para a igreja.
vamos no culto da mocidade, vamos. E ela, não. E ela continuou batendo cabeça no candomblé. Ela continuou servindo Satanás no candomblé. E ela fez um desafio para essa amiga. Você quer que eu vá na sua igreja? Então venha primeiro na minha. Venha você primeiro aqui no candomblé. Se você conseguir entrar no candomblé, no sábado eu vou no culto da mocidade com você. E ela falou assim, nossa, será que meu pai deixa? Ele é o pastor. Eu ir no candomblé com você? E ela falou, claro que seu pai não vai deixar. Você é uma filhinha pura. Eu sou prostituta. Eu sou mulher de traficante. Eu sou macumbeira. Você vai fazer o que no candomblé? É lógico que seu pai não vai deixar. Eu nem sei por que ele deixa você falar comigo. Eu não sou uma boa companhia para você. E aí ela pede para o pai. E o pai, mais do que deixa, leva as duas para o candomblé. E diz assim para a filha dele, você vai, porque maior é o que está em você do que aquele que está lá. Você não vai se corromper porque você vai entrar dentro de um candomblé. Porque você é livre, você conhece a verdade. O seu coração está em Cristo, o seu coração está em Deus. Então não é porque você vai lá que você vai virar uma macumbeira, não é porque você é amiga dela que você vai ser uma prostituta, não é porque você conhece ela que você vai se relacionar com um traficante. Você é a diferença. Você vai, minha filha. Botou as duas no carro e parou na frente do candomblé e deixou as duas lá. As duas entraram e ia ter uma festividade onde essa menina, que era do candomblé, ia ser apresentada para uma consagração, que eu não sei também como que é isso. E naquele momento ali do todo o ritual, alguém chama uma outra pessoa e fala, os guias não conseguem descer. Tem alguma coisa errada aqui que os guias, tá tudo parado. Os guias não vêm. O que está acontecendo aqui dentro que os guias não vêm? E naquela muvuca, aquela confusão, naquela encrenca que os guias não vêm, por que os guias não vêm? Vão perguntar por que os guias não vêm. Aí um guia que foi falou, por conta dela. Tem muita luz nela. A luz que tem na vida dela está irradiando esse ambiente, está ofuscando a nossa visão. A gente não consegue chegar, a gente não consegue vir porque estamos tudo cego. Ela precisa sair daqui de dentro. E aquela menina é retirada de lá de dentro. E aí então, essa missionária, ela vai para casa, ela deita e não dorme. Mas que raio de luz é essa que essa menina tem que eu não vejo? Por que que essa menina sozinha não permitiu que vários capetas descessem naquele lugar? Por que que umazinha só impediu um exército do inferno de se manifestar? O que essa menina tem? Ela não dormiu a noite toda. Ela remexia na cama e não dormia. Que Deus é esse que ela serve, que tem tanto poder, que só uma impediu agir na nossa festa? Ah, mas amanhã eu vou lá na igreja dela, eu vou acabar com a festa deles, eu vou chamar os capetas tudo lá, eu vou chamar os guias tudo lá, e vou fazer igual ela fez na minha festa. Eu não fui nem consagrada por causa dela, porque ela impediu a minha festa. Mas deixa ela, amanhã ela me paga, amanhã ela vai ver, eu dou o troco. E foi ela para o culto. Chegou no culto, a amiga dela imediatamente já trouxe ela para frente. Ela sentou, o jovem abriu o culto. A hora que abriu o culto, deu um entalo aqui nela, engasgou. A hora que começou a adoração, começou o louvor, ela fala que ela chora, sem entender de onde vinha a lágrima dela. Parece que alguém ligou uma torneira e relaxou a borrachinha e ninguém conseguia mais fechar.
Porque ela chora copiosamente, ela chora, ela não quer chorar, mas ela chora, e dentro dela alguma coisa está acontecendo, e ela olha para aquele menino do louvor, que era a paixão da vida dela, mas por ser um menino de Deus, nunca, jamais iria casar com uma prostituta, viciada, mulher de traficante e macumbeira. E ali ela fica com aquela vergonha, com aquele jovem no altar, e aquele jovem termina a ministração e se dirige a ela. E fala com ela: vem participar conosco dos nossos cultos da mocidade. E ela foi outra vez, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, reconheceu o poder do Deus da amiga dela, se casou com aquele ministro de louvor que era o grande amor da vida dela. Ele disse para ela: você é uma ex. O seu passado, o meu Senhor diz, eu apago, eu esqueço, ele não existe mais. Aquilo que você fez lá do outro lado, quando você servia o outro, o meu Deus já lançou no mar do esquecimento, ele não se lembra mais. A partir de hoje, você é uma nova criatura, você é um novo ser, uma nova pessoa. Não existe mais imundície, não existe mais pecado, não tem mais sujeira na sua vida. Tudo em você é novo, tudo em você se fez novo, porque você confessou Jesus, você recebeu Jesus e você desceu as águas, você confessou Ele diante dos homens. É como se você fosse uma criancinha nascendo, inocente de novo diante de Deus. Então eu estou casando com uma mulher santa, eu estou casando com uma mulher pura. Eu não me importo com o que você fez no passado. E se alguém vier me falar do seu passado, vai ter que conhecer o meu Deus assim como você conheceu. Amados, uma alma para Deus tem um valor imensurável. A palavra do Senhor fala que quando uma pessoa se arrepende e confessa Jesus como o Senhor da sua vida, há uma festa no céu. E que uma alma para Deus encobre multidão de pecado. Então a nossa alma, quando se arrepende e se quebranta diante dele, a multidão dos nossos pecados é apagado. Não existe mais. O nosso nome é escrito lá no livro da vida eternamente. E Deus, quando Ele quer uma alma, Ele faz coisas impossíveis. Ele permitiu o pai dela morrer, a mãe morrer, a tia morrer, ela ser violentada, ela passar por tanta dor. Mas Deus sabia que quando Ele alcançasse o coração daquela menina, ela ia ser uma ferramenta, um agente poderoso nas mãos do Senhor. E hoje essa menina é uma mulher desse tamanho, uma negona, que arrebata almas para o Senhor Jesus. Amém, amados? Essa é a palavra. Voltando lá na nossa reflexão, você está atrasado para tomar o seu ônibus ou para tomar o seu avião, e você está cansado, você sabe que está atrasado e pode perder o ônibus ou o avião. Você já pensou aí dentro de você o que te fez se atrasar? Porque ainda dá tempo. Você pensou aí dentro da sua alma, dentro do seu coração, por que você ainda tem dúvidas? Por que você ainda está se distraindo com as coisas desse mundo? Por que você ainda está tão apegado com as coisas deste mundo? Ainda dá tempo, mas um dia a porta da graça, ela será fechada. E o dia que essa porta da graça fechar, não temos mais tempo. Não há nada mais que nós possamos fazer. Então é hoje. Imagina a nossa vida e a vida de um morador de rua. Qual a diferença de nós para um mendigo?
Nós tomamos banho todos os dias e ele vive na sujeira. Mas diante de Deus, nós somos todos iguais. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Deus faz acepção de pessoas para usar. Para salvar, não. Porque ele usa quem ele quer, mas ele salva todos que querem ser salvos. Para usar ele faz, para salvar não. Então, nós, como aquele mendigo, a gente se suja, porém a gente se arrepende. Porém, todos os dias a gente vai se lavar no precioso sangue de Jesus, pedindo perdão para ele pelos nossos pecados. E a gente se lava. O mendigo não. Ele está sujo, ele fica sujo e ele continua sujo. E Deus, ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Aquele que está sujo, que se suje mais. E aquele que está limpo, que se santifique mais. Se nós estamos limpos, temos que permanecer limpos e cada vez buscar a santidade. E para aqueles que querem ficar na imundície, sem tomar banho um dia, 3 dias, 2 dias, 4 dias, está cada vez mais se sujando, que permaneçam na imundícia. Porque Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E de quem Deus vai ter misericórdia? Daqueles que se arrependem, daqueles que descobrem que ainda dá tempo. Tem louvor, William? Amém. Vamos pôr de pé em nome de Jesus.